Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Nós recebemos muitas sugestões ou pedidos para que debatêssemos com entendidos acerca do capítulo número 9 do livro de Apocalipse. Bom, o livro de Apocalipse é em si um grande enigma, né? O capítulo número 9 não é exceção, mas ele é terrível nas descrições que faz das coisas que irão acontecer. Isso para quem entende o livro como futurista. Entre as terríveis coisas que o livro descreve, há um abismo de onde saem demônios horrorosos, como se houvesse demônio bonito, né? E o rei deles é denominado Abaddon em hebraico ou Apolion em grego. As duas palavras aparecem no texto com essa explicação. É o rei dos demônios. Bem, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: de quem se trata? Será que Abaddon e Apolion são outros nomes para Satanás, o inimigo que a gente já conhece? Ou o texto está se referindo a um outro tipo de demônio ou outra entidade, né? Enfim, tornando as coisas ainda piores e mais misteriosas. Além disso, de que o texto fala na verdade? O que é que Apocalipse 9 descreve que possa nos ser útil para a nossa caminhada de fé, para a nossa jornada servindo e seguindo ao Senhor Jesus? É disso que nós vamos tratar agora. Eu não entendo absolutamente nada desse capítulo, como de resto do livro. Mas quem está aqui entende e muito. Aproveite, tire suas dúvidas. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição, que será muito instrutiva, do programa Vejam Só. Conosco hoje, nos enchendo de alegria, pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Paz e graça, pastor Vailate, tudo bem? Paz e graça, Heber, paz e graça ao meu querido interlocutor e a todos os queridos telespectadores do Vejam Só. E mais uma vez, Heber e Rit também, né? Muito obrigado pela gentileza do convite. Obrigado. E onde fica a Igreja Jaboque? Por enquanto, ela está ali. Vamos mudar, graças a Deus. Vamos mudar porque Deus tem abençoado a obra, né? Deus tem enviado mais almas ali. Estamos indo para um outro lugar. Por enquanto, nós estamos na rua Costa Barros, número 1341, na Vila Alpina. Daqui a coisa de 3 semanas ou 4, mais ou menos, permitindo Deus, nós iremos para a rua Suzana, número 119, a 1 minuto do Hospital da Vila Alpina. Mais ou menos nas circunvizinhanças também daquela região ali da Vila Alpina, de onde estávamos. Para onde estaremos é coisa de 3 minutos de carro, 5 minutos, é bem próximo. Mas você não tem um ano nesse novo endereço? Não, tinha um pouquinho mais, tinha mais, Já? tinha mais. Nossa, como o tempo passa rápido. Passou rápido, verdade. Tá bom. Parabéns pela mudança, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Do outro lado, também nos enchendo de grande alegria e satisfação, o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Paz e graça, pastor, tudo bem com o senhor? Paz e graça, uma alegria estar novamente aqui com você, Heber, com meu amigo Carlos, pastor Carlos Vailate, que fazia tempo que não nos víamos. Verdade. Acho que depois que eu adoeci não nos vimos mais, né? Infelizmente. Mas grande amigo, enquanto estava no hospital, mandava e-mails para mim lá. Amém. Me encorajando e orando por mim. Estamos muito felizes por vê-lo mesmo, de coração. Graças a Deus por isso. Obrigado. Amém. E mais uma vez aqui, participando do Vejam Só, tentando contribuir um pouquinho com o entendimento teológico aí do nosso povo. Amém. E a Igreja Batista Redenção, vai mudar também? Não, a Igreja Batista Redenção não sai de lá. Ela é uma igreja muito antiga, é uma das igrejas batistas mais antigas do estado de São Paulo, tem 77 anos. E ela está lá já há muito tempo, muitos e muitos anos já lá, no mesmo lugar, é na Avenida General Ataliba Leonel, 3780. O prédio de tanto tempo ali envelheceu, tivemos que reformar o prédio todinho. Não temos a opção de mudar, que seria muito mais barato e melhor, né? Mas não temos. Então reformamos tudo lá e permanecemos lá
com os nossos 160 membros, é uma igreja pequena, eu estou lá há 21 anos, é uma igreja pequenininha, Deus me deu um ministério de pastoreio de um grupo menor, temos lá acho que mais ou menos isso, 160 pessoas, mas recebemos muita gente que assiste Vejam Só. Quase que todo domingo, pessoas vão nos visitar porque assistiram o programa e querem conhecer a igreja. Que bom. Mas é isso. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou apresentando o tenebroso tema de hoje. Vejam só. Abaddon, Apolion. Você, telespectador do Vejam Só, que é muito conhecedor das Escrituras, já leu alguma coisa sobre eles? Conhecem esses nomes? Sabe quem são? Se sua resposta foi sim, eu devo reconhecer que só o Vejam Só para me apresentar esses detalhes da Escritura Sagrada. Já que, pelo menos nas minhas leituras, esses nomes sempre passaram desapercebidos, sem a devida atenção. Abaddon e Apolion aparecem em Apocalipse 9:11. Assim diz o texto. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O texto parece indicar que esses são os nomes do anjo do abismo. Segundo os estudiosos em hebraico, Abaddon significa lugar de destruição. Já o título grego Apolion literalmente significa o destruidor. Depois da leitura, vamos para a nossa pergunta. De acordo com o versículo que lemos, podemos dizer que Abaddon, Apolion são outros nomes para o diabo ou se trata, na verdade, de um outro demônio? Vamos ver alguns detalhes sobre o contexto dessa passagem bíblica. Assim, quem sabe, podemos ter algumas pistas sobre a resposta para a nossa pergunta de hoje. Em Apocalipse, nos capítulos 8 e 9, João descreve um período durante os tempos finais, quando os anjos tocarão 7 trombetas, sinalizando a vinda de 7 julgamentos diferentes sobre as pessoas da terra. Quando o 5º anjo tocar a sua trombeta, o abismo, uma grande fornalha se abrirá, e uma horda de gafanhotos demoníacos se levantará dela. Essa destruição está nos primeiros versos de Apocalipse 9. Essas criaturas terão o poder de torturar qualquer pessoa que não tenha o selo de Deus. A dor que infligirão será tão intensa que os sofredores desejarão morrer, mas a morte lhes será negada. Então, quando chegamos ao versículo 11, base para o nosso tema de hoje, vemos que Abaddon ou Apolion é apresentado como governante do abismo e o rei desses gafanhotos demoníacos. Feita essa rápida análise do texto de Apocalipse 9, como então podemos definir? Abaddon, Apolion é usado frequentemente como um outro nome para Satanás? Ou, na verdade, a Escritura parece distinguir Satanás de Apolion? Bom, essa é a resposta que iremos conferir agora na edição de hoje do Vejam Só, que já está no ar. Hoje o tema tem a ver com conhecimento de língua, idiomas, contextos literários, etc. E um dos especialistas nesse assunto é o pastor Carlos Augusto Vailate, parceiro do Vejam Só já de longa data, e autor, acabou de me presentear com esse livro aqui, né? A3, Jonas. É um livro sobre o livro de Jonas, não é isso? Perfeito. Um dos mais enigmáticos do Antigo Testamento e um dos mais criticados, né, por causa da história meio insólita e tal. Verdade. Então, verdade. eu não vou pedir para você falar do livro, a gente pode fazer um debate sobre Jonas, mas só me diz uma coisa. Essa história é verídica? Um peixe engoliu mesmo um homem? Tem que ler o livro para saber, mas sim, eu entendo que é, sem dúvida alguma. Sem dúvida? Sem dúvida, eu entendo. E cito, inclusive, alguns elementos históricos que ocorreram, evidentemente, num contexto passado, que nos ajudam a comprovar, embora não saibamos exatamente o tipo, a espécie de peixe que o engoliu,
nós temos algumas suspeitas boas por meio de apanhados históricos e tudo que dá para nós legitimarmos a historicidade do livro de Jonas. É uma leitura super conservadora do livro. Eu escrevo uma introdução bem crítica que leva quase metade do livro. Todas as questões, as mais proeminentes críticas eu trato. Fiz uma tradução dos 4 capítulos, 48 versículos e 688 palavras em hebraico, as traduzi para o português, fiz a minha tradução e depois comentei com uma característica mais exegética cada um dos versículos. Então é uma obra que eu espero que venha enriquecer de alguma forma os queridos leitores aí brasileiros. Né? Legal, muito bom. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Agora o problema é Abaddon e Apolion. De quem se trata? Bom, já foi dito no início que a palavra Abaddon vem da raiz Aleph, Bet, Dalet, esse palavrão todo, que é a raiz hebraica para destruir. Portanto, Abaddon ou Avadom, em hebraico, transmite a ideia do destruidor, aquele que destrói, e que tem como correspondência o termo Apolion, que é derivado, já o Apolion grego, o Abaddon hebraico, e o Apolion ele é derivado do verbo grego apolime, que é, por sua vez, um hebraísmo. Ele está escrito em grego, mas ele tem por trás de si uma conceituação hebraica. Eu sou propenso, à luz do contexto de Apocalipse, a entendê-lo, essas terminologias, não só Abaddon como Apolion, como nomes sinônimos do próprio Satanás. É possível, evidentemente, que seja visto como um demônio subalterno, um chefe de outros demônios, visto que ele tem a chave do abismo, e curiosamente, se é o próprio Satanás, nós temos uma grande ironia no texto, porque Apocalipse 20 dirá que ele será lançado no abismo, quer dizer, ele cuida do abismo e depois será lançado para o lugar do qual hoje ele é o guardião. Então, de uma forma breve no início, eu diria que são palavras sinônimas que muito possivelmente descrevem Satanás. Isso dependerá também da leitura, Se é uma leitura preterista, historicista, idealista e futurista, de acordo com a leitura do Apocalipse, há quem entenderá, por exemplo, numa leitura preterista, como sendo o próprio imperador Domiciano, que ele era visto como a encarnação de Apolo, tinha como seu símbolo maior o gafanhoto, e, portanto, ele estaria presente nesse contexto. E você tem outras interpretações, mas não quero me delongar aqui. Muito obrigado. Esse foi o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Outro parceiro de longa data do Vejam Só é o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. E para o senhor, pastor, que é fissurado em temas escatológicos? Olha, eu acredito também que o texto do capítulo 9, quando se refere a Abaddon e a Apolion, ele é um texto um tanto quanto reticente no que diz respeito à identidade específica desse personagem, Abaddon ou Apolion. E o que me faz tender ou pender mais para o lado de ser um demônio, ou um demônio chefe, aí dentro da hierarquia aí dos demônios aí, o que me faz pender mais para essa direção é o fato de nós não encontrarmos na Escritura um outro momento em que a palavra ou o nome Abaddon ou Apolion sejam atribuídos diretamente a Satanás. Agora, é claro, esse argumento não é um argumento que tem muito peso, até porque nós sabemos que Satanás ele é destruidor. Quando nós lemos, por exemplo, 2 aos Coríntios, ou 1 aos Coríntios 5, nós aprendemos que aquele homem que possuía a esposa do seu próprio pai, ele deveria ser entregue a Satanás. Para quê? Para a destruição do corpo. Então nós sabemos que a atividade de destruir, não só através daquele texto, mas através de vários textos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, nós aprendemos que a atividade de destruir é algo próprio do diabo. Ele é um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então não teria problemas
até de concordar com o professor e pastor Carlos Vailate, em dizer, não, realmente aqui é Satanás. O que pesa sobre mim é essa dúvida. Será que nós temos elementos cabais para dizer, não, é realmente o diabo? Até porque existe um texto em Êxodo, no capítulo 10. É interessante esse texto aqui, que diz o seguinte, no versículo 23, falando sobre as pragas, em Êxodo 12, 23, que fala assim, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir. Os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Será que esse destruidor é o mesmo destruidor de Apocalipse 9? Ou será que este anjo, este destruidor, é um anjo bom, que está ali a serviço de Deus, realizando essa ação de matar os primogênitos? Indicando assim que a palavra destruidor pode ser atribuída a um anjo comum e não somente a Satanás. Então, em virtude disso, paira aqui, a meu ver, uma dúvida. Nós não temos dúvida de que seja um ser, um ente espiritual, não temos dúvida disso. Não temos dúvida de que seja um ser maligno, mas é o diabo ou é um demônio subalterno? Eu acho que nós não temos tantos elementos para afirmar de modo cabal que é o próprio diabo. Muito bem. Agora é você de casa, que não é especialista que nem eu, né? Eu também não sou, mas você pode e deve responder a pergunta da nossa pesquisa. Está lá no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá? Segundo Apocalipse 9:11, Abaddon e Apolion são outros nomes para o diabo ou se trata de outro demônio? Outros nomes para o diabo. O diabo já tem um monte, né? Pode pôr mais esse também. Ou então, outro demônio. Veja lá qual que você prefere, vote, né? E anote o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Ela vai atender você amanhã. Eu vou estar lá dando aula de Romanos. E você vai se informar sobre o endereço mais próximo da sua casa no Brasil inteirinho para você estudar a Bíblia. Você pode estar ficando curioso com relação às mensagens das Escrituras à luz desses programas que temos feito. Então, vai estudar a Palavra de Deus com um grupo de pessoas de várias igrejas diferentes que têm a intenção de servir melhor ao Senhor. A Agrade só tem curso para fazer bem para o ministério de todos os irmãos e todas as irmãs. Anota o telefone 0 operadora 11 3115 0819 31150819 em São Paulo. Ligue no horário comercial amanhã, tá bom? E se informe como você pode estudar a Bíblia ou outros cursos, dependendo da filial que você for. A Grade tem outros cursos para você. Estamos de volta com o programa Vejam Só, no momento mais legal do programa, que é quando você se apresenta, a gente fica te conhecendo, faz seu vídeo, tá bom? Manda seu recadinho para nós, 15 segundos, as instruções estão no Facebook. Ou então manda sua foto, né? Porque você pode ganhar presentes muito preciosos. O kit do Shopping do Povo, nós vamos sortear no finzinho do mês de outubro. Tá lá o livro do Oral Roberts, o Pais Modernos, Valores Eternos e também uma Bíblia para criança, né? Aí, já que outubro é o mês da criança, tem aí o kit para o pai, né? Para o pai, para a mãe e também para o filho. Bom, a primeira foto de hoje vem lá dos Estados Unidos. Em Chicago, a Marília Brown assiste ao Vejam Só, né? Que bacana, Marília. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, pela sua audiência. Um grande abraço ao povo lá de Chicago. Em Resende, no Rio de Janeiro,
o Elias Gomes. Então vamos lá. A próxima foto de hoje vem da Vila Ema, o Evaldo Dias da Silva. Evaldo. Valeu, Evaldo. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e o convite para vir assistir a gravação ao vivo, já que você mora aqui no bairro da Zona Leste de São Paulo. Em Paulínia, no interior de São Paulo, o pastor Isaac Oliveira. Obrigado, pastor, pela sua audiência e que Deus o abençoe e a sua igreja. Pastor Isaac, faz tempo que não vem aqui. E em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, São José do Norte, no Rio Grande do Sul, Cristiel Lemos. O Cristiel Lemos assiste ao Vejam Só Lá. Deus abençoe o povo de São José do Norte, que na verdade mora no Sul. É cada uma, né? Paradoxo. Daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo com o recado do Júnior, que mora lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Dessa vez no Norte mesmo, né? Bom, pastor Vailate, o senhor disse que entende ser Abaddon e Apolion uma nomenclatura nova para o mesmo demônio de sempre, que é Satanás. O pastor Granconato não vê base para isso. O senhor vê? Então, Éber, nesse caso, o nosso posicionamento, eu diria que ele é muito semelhante, né? De fato, não há como fechar a questão tanto como sendo Satanás ou um anjo-chefe. É possível tanto uma coisa quanto outra. Aqueles que defendem tacitamente, que não é o meu caso, que é Satanás, dirão que a expressão o anjo do abismo, aqui em grego, né, to angelon tu abisso, ou anjo, esse artigo definido, parece separá-lo de outros demônios ou anjos mais comuns. Eu diria que esse argumento ainda não é totalmente convincente, e aí eu concordo com o pastor Granconato. Ele é interessante, porque ele define esse anjo, mas ainda assim não dá para nós o identificarmos com clareza, com exatidão, né? Uma outra observação, se me permite, com relação até ao comentário do pastor Granconato, até para interagirmos, né? Ele citou o caso de Êxodo 12, de fato, ali a ideia de destruidor aparece ali, embora ali a terminologia em Êxodo 12, 23 seja outra, mas o conceito é semelhante, sem dúvida. Abaddon nós encontramos aqui, ali nós temos o termo hebraico mashrit, que, segundo o judaísmo rabínico, ele aponta de fato para um demônio do alto escalão, mas que pode ou não ser o príncipe dos demônios, ou um demônio subalterno, mas importante. Então, mais uma vez, não dá para nós fecharmos a questão. Agora, eu diria, como o irmão muito bem colocou no início, que eu tenho uma interpretação, a minha interpretação particularmente de Apocalipse, ela fica entre um binômio preterista e futurista. A interpretação mais historicista ou idealista, eu não creio que caiba bem para o Apocalipse, salvo num ou noutro contexto específico. Sendo assim, essa ideia de ímpios sendo torturados por esse demônio, pelos gafanhotos demoníacos que saem do abismo, envolve um contexto que possivelmente ocorrerá durante o período da tribulação ou da grande tribulação. Eu sou pós-tribulacionista, né? Então, creio, ou estou entre o pós e o meso, a igreja passa por parte ou por toda a tribulação. Então, eu entendo que durante esse momento de tribulação parcial ou total da igreja, paralelamente os ímpios, como descrito, por exemplo, neste caso, sofrerão a ira de Deus, enquanto os crentes simultaneamente ou concomitantemente experimentarão um momento de tribulação, mas são duas coisas absolutamente distintas. Então, talvez uma outra lição que aqui salte aos olhos, eu não sei se depois você entrará nessa questão de lições práticas que podemos extrair de um texto tão complicado quanto este. Uma delas, eu diria, e imagino que o pastor Granconato irá concordar comigo, é que a soberania de Deus, ela salta aos olhos também nesse texto, né? Porque quando nós olhamos, nós vemos aquilo que é chamado em grego de passivo divino. Então, por exemplo, foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Depois, foi-lhes dado o poder. Mais adiante, foi-lhes dado também que não matassem, mas senão que torturassem durante 5 meses. Então, tudo aquilo que esse demônio subalterno, ou o próprio diabo, ou os outros demônios, descritos aqui como gafanhotos, com um ferrão como se fosse de um escorpião, seres bem híbridos e complexos, tudo que eles fazem
eles não fazem de forma autônoma, mas só o fazem porque Deus lhes permite que o façam e torturem ímpios que viverão nesse contexto escatológico, possivelmente num contexto de tribulação ou pós-tribulação. Bom, o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, imagina que não se trata de Satanás, ou não se pode dizer isso categoricamente, mas que se trata provavelmente de um outro demônio. Qual é a posição escatológica que o senhor esposa e o que esse texto, na verdade, descreve para o senhor? Então, a minha posição escatológica, ela se encaixa no que é definido como pré-tribulacionismo. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas, em comum com o pastor Carlos, eu creio que haverá uma tribulação futura, como um evento ainda por vir. E creio que o Apocalipse, a maior parte do livro do Apocalipse, mais especificamente os capítulos 5 ou 4 ou 5 até o capítulo 19, tratam desse período por vir, que é a grande tribulação. Então, aqui o capítulo 9 está encaixado nesse período, o período da grande tribulação, em que os homens, os ímpios, sofrerão terríveis sofrimentos, aí como uma expressão da ira de Deus sobre a impiedade humana. Então, eu vejo o Apocalipse como uma descrição de algo que ainda acontecerá. Nós não estamos passando pela tribulação agora. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Creio que a tribulação será também, do ponto de vista positivo, eu creio que a grande tribulação, nós sempre focalizamos o sofrimento, a dor, Satanás agindo, o que é chamado, né, erroneamente, de a trindade satânica, né, o anticristo, o falso profeta e o diabo ali atuando e tal. Mas eu vejo que também existe no Apocalipse um aspecto positivo. O Apocalipse, a grande tribulação será também uma época na história humana em que milhões de pessoas vão se converter. Haverá um despertamento gigantesco, tanto que perguntado, o anjo pergunta para João, quem são esses? Ele viu uma multidão que não se podia contar, milhares e milhares de pessoas. Quem são essas pessoas com vestes brancas? E ele fala, eu não sei, o senhor é quem sabe. Ele responde, olha, estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então me parece que na grande tribulação haverá um grande despertamento também para a fé. Mas como se a igreja não vai estar aqui? Como se explica isso, né? É a primeira questão que é levantada. A igreja não estará aqui, mas a mensagem pregada pela igreja não será apagada da mente dos homens. Pelo contrário. Os homens se lembrarão do que foi pregado no passado. Os homens terão acesso às Escrituras. Os homens terão acesso a cópias do programa Vejam Só. Os homens terão acesso a panfletos, folhetos, testemunhos que ficaram em sua memória e em seu coração. Haverá uma proclamação do Evangelho do Reino pelas 144 mil misteriosas testemunhas, que nós não sabemos ao certo qual é o seu papel nesse período aqui. O texto não fala qual é o papel delas, mas fala que são 144 mil testemunhas. Então, haverá esse despertar, e muita gente crendo e tudo mais, e isso explica por que há santos na tribulação. Mesmo eu crendo, então, no arrebatamento antes da tribulação, ainda assim acredito em santos ali na tribulação, como os convertidos da tribulação. Né? Mas vai ser um período em que os santos vão viver num mundo em terríveis dificuldades. Não dá para imaginar o que vai acontecer nesse período. Há uma frase no Apocalipse que me chama muito a atenção, parece uma notinha de rodapé que diz assim, e caíram as cidades das nações. Num mega terremoto, num terremoto de proporções globais. Eu não consigo imaginar isso. Um terremoto de proporções universais.
e as consequências que vêm depois disso, o sofrimento, as doenças, cadáveres ali espalhados, os saques, a violência, tudo isso. Então, esses santos vão padecer, serão perseguidos, serão mortos, passarão ali pela tribulação, né? Mas eles não se confundem com a igreja presente, que será arrebatada antes. Mas, pastor Granconato, uma pergunta que eu não posso adiar. Nesse caso, esses santos também serão torturados pelos demônios do abismo? Não. Eles estão aqui no mundo. Eles estão aqui no mundo, mas o texto fala que eles não serão, esses demônios não ferirão aqueles que têm ali o selo de Deus. Então, estes homens serão protegidos. É algo, inclusive, que lembra um pouquinho, Apocalipse 9 lembra um pouquinho as pragas do Egito. Sim. Parece que evoca, né? Nós temos alguns ecos aqui das pragas do Egito, aqui em Apocalipse 9. E você deve perceber que, enquanto o Egito ali amargava aquela situação terrível com rãs, com piolhos, com moscas e escuridão e trevas, o povo judeu, o povo hebreu, na terra de Gósen, não enfrentava nada disso. Então o Senhor os protegia lá. Então parece que algo meio que semelhante vai acontecer aqui no que diz respeito àqueles castigos que são direcionados especificamente para os homens ímpios, que desejarão morrer, tamanha a dor e o sofrimento, e não morrerão. Né? Mas o povo de Deus será protegido da tortura desses demônios aí que saem do abismo. Bom, o pastor Valati, uma dúvida que, quando a gente lê o texto de Apocalipse, logo vem à mente, é a seguinte: do abismo saem os demônios, certo? Sim. E tem um príncipe dos demônios lá, que é o que a gente está discutindo. Sim. Quando Jesus expulsou os demônios lá do Gadareno, aqueles demônios pediram para não ir para o abismo. É esse abismo aí? Olha, é uma ótima pergunta. A palavra grega é a mesma. É que quando você fala a palavra grega abissos, ela é uma palavra que, na minha compreensão, é mais uma vez um hebraísmo, e ela é derivada do hebraico terrom, que aparece no contexto genesiano, já no primeiro capítulo, e que diz respeito àquele universo aquoso, aquele ambiente de águas, que na demonologia judaica é visto como lugar, por exemplo, onde os demônios são aprisionados. Então, eu creio que essa ideia, o linguajar, ele é muito semelhante, sem dúvida alguma, né? Mas abissos ou terrom, de acordo com o lugar, ele pode ser traduzido simplesmente como oceano, uma grande massa de água, e ele pode também adquirir conotações escatológicas, até mesmo apocalípticas, no que diz respeito a um lugar de tormento futuro e eterno. Que talvez esta seja a implicação do contexto de Marcos 5, 1 a 20, e os paralelos de Mateus 8 e Lucas 8. Aliás, é interessante que quando a gente lê o Testamento de Salomão, que é uma obra apócrifa, que data do 4º, 5º séculos depois de Cristo, portanto, da nossa era, os demônios, ao serem expulsos, eles pedem para não ir num lugar onde haja água. Então, é uma coisa curiosa. E, curiosamente também, nós temos uma reminiscência disso na Bíblia. Porque tem um texto lá que diz que, olha, quando uma pessoa, né, enfim, ela é liberta de demônios, mas ela deixa a casa varrida, adornada, vazia e tudo mais, entram outros 7 demônios piores, e nesse ínterim diz que o demônio ou demônios, eles andam por lugares áridos. A palavra árido ali em grego é sem água, literalmente. Então, essa ideia de que demônio não gosta de água e tudo, claro que até que ponto envolve um elemento folclórico verdadeiro ou não, nós não sabemos precisar, mas parece que ela está presente nesse contexto de Marcos 5 a 20, presente no Testamento de Salomão e presente na literatura demonológica judaica também de longa data, né? Então, essa é a minha compreensão geral. No que diz respeito à leitura do pastor Marcos aí, eu concordo em muita coisa do que ele disse, né? Só que a minha compreensão, por exemplo, da tribulação é apenas contrária dele. Porque o texto, como diz, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. E a grande tribulação ali, mais uma vez, aparece com um artigo definido. É uma tribulação sem precedentes e distinta de todas as demais. Então, a nossa divergência é apenas no que diz respeito à periodicidade, à época correta. Por exemplo, que a tribulação dele é diferente da sua? Não, porque ele diz que a igreja já terá sido arrebatada nesse contexto. Eu entendo que não, justamente esses santos, se são santos, são parte da igreja em Apocalipse 7,14.
O irmão está pensando em outro texto. É o texto que ele citou. Ele citou Apocalipse 7,14. Então, quem são estes de vestes brancas? Tal? Estes são os que vieram da grande tribulação Então, e banharam pastor, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não é esse texto, pastor Marcos, me corrija, por favor. Ele não citou esse texto para atestar o arrebatamento pré-tribulacionista. Ele citou esse texto para dizer que haverá salvos na tribulação distintos dos arrebatados. Perfeito, tudo bem. Foi isso? Perfeito, tudo bem. Eu só disse que eu leio, mas ele fez uma citação dos que vêm, a citação dele foi essa. Eu só estou dizendo que a minha compreensão é distinta e na minha leitura, esse texto fala justamente sobre a igreja que passará ou usa o texto como prova. Isso, é isso que eu quis dizer. A leitura dele, sem problema, o senhor usa o texto como prova de que a igreja vai passar. Ou parcialmente ou totalmente. Eu estou dizendo que eu estou usando o texto para afirmar que haverá conversões. Perfeito, correto. Entendi. Essa é a diferença nossa. De outra forma, por meio de folhetos, de outras situações, não haverá ninguém. Entendi. Enfim, 144 mil. Através dos testemunhos e tudo mais. Que é a continuação de Apocalipse 7. É possível, irmão, é possível, está correto. Tá bom. Tem tempo ainda, Angélica? Vamos ver o vídeo, né? O vídeo do Júnior de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Faça o vídeo, você pode ganhar um presente e a gente fica sabendo qual é a sua opinião, sua sugestão, sua crítica. E não esqueça de se identificar. Quiser falar a sua igreja, pode falar também, tá bom? Vamos lá. Paz e graça, pessoal, me chamo Júnior de Natal, Rio Grande do Norte, da Igreja Batista Independente. Quero sugerir ao programa o seguinte tema: para onde estão indo o espírito dos salvos pós-morte e ressurreição de Jesus? Continua indo para o paraíso ou já vai diretamente para Deus? Visto que encontramos referência da ida ao paraíso apenas antes da morte e ressurreição de Jesus. Um forte abraço a todos. Valeu, muito bom. Esse foi o Júnior de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é batista, da Igreja Batista Independente, se identificou direitinho tudo, e mandou uma sugestão bem bacana. Depois a gente vai tentar pautar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, né? Para onde vão os espíritos salvos? Para onde vão os salvos que morrem agora? Eles vão para o céu. Essa distinção paraíso, céu, essas coisas todas não existe, né? São termos intercambiáveis. Sério? Então, sim, essa ideia de que antes morria para o paraíso tinha 2 compartimentos, e aí Jesus levou a parte dos salvos do compartimento bom e deixou o compartimento mau, isso aí é invenção, isso não existe em lugar nenhum. Então como é que o senhor interpreta Efésios 4? Que ele levou cativo o cativeiro? Levou cativo o cativeiro, os cativos somos nós. Eu, você, pastor Carlos. Ele desceu as regiões inferiores, que são aqui. Aqui as regiões inferiores. A gente não pode pensar no Hades? Não tem nada a ver o Hades com esses textos. Né? Ele estava no céu e desceu as regiões inferiores, a terra. Ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, como um grande general que invadiu um império inimigo, ele saqueou esse império e trouxe os prisioneiros, que graças a Deus somos nós. E depois fala da sua ascensão, quando ele sobe aos céus e distribui dons aos homens, que é o que um general fazia quando terminava a sua obra de conquista, né? Distribuía ali os despojos. Né? Então é isso, não existe. Jesus nunca foi para o inferno. Jesus nunca desceu ao Hades, ao inferno. Isso não então aconteceu. O credo está errado? O credo está certo, a tradução do credo que está errada. Como assim? O credo diz, ele desceu ao Hades, à sepultura. Porque o credo não tem interesse nenhum. O credo dos apóstolos, século II, não tem interesse nenhum em afirmar que Jesus desceu ao inferno. O interesse do credo, em face do gnosticismo que negava a corporeidade de Jesus, era afirmar que Jesus foi sepultado. Porque você não sepulta uma alma, você não sepulta um espírito. Então, quando ele fala desceu ao Hades, significa desceu à sepultura. Não, pastor, olha... Agora, o que aconteceu é que quando traduziram para Pilatos, sim, foi crucificado, sim, morto e sepultado. Isso. Aí é que vem a referência, desceu ao Hades. O desceu ao Hades significaria uma explicação do que foi dito antes. Ele morreu de fato e foi sepultado. É uma cláusula epesegética, explicando apenas o que foi dito antes, só isso. O senhor concorda?
Mais ou menos. Né? Assim, com todo o teor que ele disse, eu diria que 90% eu concordo. Essa parte, salvo engano, eu já li que essa ideia de desceu ao Hades, ela foi um acréscimo posterior, entre segundo ou quarto séculos. Neste caso, ela não pertenceria ao credo original. E nesse conceito eu concordo totalmente com ele. Não pela explicação de que seria epesegética. Eu diria que essa terminologia é um acréscimo posterior de outro momento. Essa é a distinção. Com relação à ideia de céu como sinônimo de paraíso, ou no latim campos elíseos e tudo, concordo em gênero, número e grau. Discordo um pouco da ideia de levou cativo o cativeiro, porque eu entendo que a ideia de levar cativo o cativeiro envolve a vitória total, cabal de Jesus sobre os demônios. E não a ideia de cativeiro, uma referência a nós, resgatados do período das trevas. Se envolver demônios e tudo, eu concordaria, né? Porque eu linko Efésios 4:8 com 1 Pedro 3:18, 19 e 20, quando diz lá que Jesus ele proclama os espíritos em prisão, e eu entendo que ali espíritos em prisão são demônios. Aliás, já debati sobre isso aqui acho que há alguns anos atrás. Então, são ligeiras discordâncias ali sobre Efésios, e a maneira de entender eu não entendo como é exegético, eu entendo que é um acréscimo posterior. O crente vai para o céu. Claro, direto. Sim. Tá bom. Pode ser um acréscimo posterior, porque na realidade essa crença de que ele desceu ao inferno mesmo e pregou lá, sim, era uma crença comum tanto entre os gnósticos como entre os ortodoxos. Então pode ser que seja um acréscimo epesegético. Aí fundiu as duas. Aí funde as duas coisas, né? Chega para o intervalo, que eu estourei o tempo do bloco. Quando voltaremos a falar do Abaddon e do Apolion lá. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Pastor, vai lá, que o senhor ficou devendo para nós as óticas, né? O senhor falou só da preterista, que identificava esse Abaddon e Apolion com o imperador, né? Domiciano. Perfeito. E na ótica idealista e na historicista, como é que seria isso? Então, a historicista, então vamos lá, né? Pelo menos na minha compreensão, na ótica preterista, os eventos descritos no Apocalipse, eles, em grande medida, já foram cumpridos no primeiro século da nossa era. Então, nesse caso, envolveria, em algum momento, numa leitura preterista, Domiciano. E é interessante porque ele se via, como eu citei agora há pouco, como uma encarnação de Apolo, e a palavra, aí tem uma curiosidade interessante, a palavra Apolion, né, que é derivada de Apolime, que tem a ver com destruidor, ela é a mesma raiz de Apolo. Então, para quem entende, eu diria que ele teria mais ou menos um argumento ali histórico, mais ou menos, é discutível, mas tudo bem, né? Na interpretação historicista, os acontecimentos ocorridos no passado, na época do Apocalipse, eles ocorrem como um desdobramento de eventos no decorrer de toda a história. Então, nessa leitura, por exemplo, as constantes investidas do diabo sobre os ímpios, que é o contexto imediato de Apocalipse 9, é que diria a respeito nessa interpretação, diríamos, historicista. Na interpretação idealista, que é muito semelhante a esta, esse retrato de Apocalipse 9, ele na verdade retrataria um conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Yahvé, entre Deus e o diabo. Nesse caso, o anjo do abismo, citado em Apocalipse 9:11, ele representa essa luta constante entre o bem e o mal, ou seja, um teor absolutamente simbólico, como William Hendrickson, por exemplo, que é aliancista, é milenista, ele interpretará. E eu tenho preocupação, né, com isso, eu tenho dificuldade em entender essa ideia bem genérica na leitura, porque na minha hermenêutica desse texto é um evento muito bem localizado e no futuro, e aqui eu concordo com o pastor Granconato. E aí uma última interpretação, que é futurista, aponta para eventos que evidentemente se descortinarão num mundo por vir, num contexto por vir, melhor dizendo, e que, na minha leitura, envolverão esse contexto mais amplo da meso ou grande tribulação, que é aquilo que eu já adiantei. Então você tem uma leitura bem historicista, uma que é mais ou menos histórica, uma altamente simbólica e uma literal e simbólica no futuro. Eu pendo mais para esta última. Agora, pastor Granconato, explique para nós o capítulo 9, porque assim,
o anticristo e o falso profeta, eles vêm para agradar as pessoas. Tanto é que eles serão aclamados, as nações darão a eles, principalmente o anticristo, né, a sua autoridade e tal, e ele vai reinar sobre o mundo e vai ser admiradíssimo. Quem é semelhante a besta, papapá. E aí eles vão torturar, o diabo vai torturar os próprios súditos. Isso não é muito esquisito? Uma das coisas que nós não podemos esquecer é que, com todo o desrespeito possível, Satanás é estúpido. Note bem, Satanás é assassino. Ele tem prazer em matar, faz parte da sua natureza matar. Quando nós lemos Gênesis 3,15, que é chamado de proto-evangelho, ali nós temos a primeira profecia acerca da vinda de Jesus. E o Senhor diz que quando Satanás fosse destruído, quando o descendente da mulher esmagasse a sua cabeça, nesse processo a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Então Satanás sabia que ferir o calcanhar do descendente da mulher representava também o seu esmagamento. Ele sabia disso. Então você pensa, peraí, mas que jogada é essa então que ele fez? De atuar em Judas, atuar no povo de Israel, para que Jesus fosse à cruz. Se ele sabia que a cruz representaria a sua derrota. Então é algo que nós aprendemos sobre o pecado. O pecado, ele estupidifica o indivíduo. Tanto os seres pessoais como angelicais. O pecado os estupidifica. O pecado faz a pessoa fazer coisas que ela sabe que vai prejudicá-la, mas ela ainda assim faz. É só o telespectador avaliar a sua experiência com o pecado. Ele sabe que aquilo lhe faz mal, prejudica a sua vida, a sua família, a sua vida com Deus, a sua igreja, tudo na vida dele, mas ainda assim ele faz. Então, Satanás aqui, ainda que ele esteja a serviço do anticristo, queira promover o anticristo, queira dar a impressão de que servi-lo é algo bom, ainda assim, Satanás não pode fugir da sua inclinação natural para o matar e mais. Ele não pode fugir também daquilo que o professor e pastor Carlos Vailate mencionou alguns minutos atrás. Ele não pode fugir também da determinação divina. Deus diz, foi-lhes dado poder para fazer isso. Ou seja, eles não têm outra direção a tomar. Eles vão fazer aquilo. O Senhor estabeleceu isso em sua palavra. O Senhor decretou isso na sua profecia. O Senhor escreveu, por assim dizer, um pedaço do futuro aqui. E isso então vai acontecer. Então, eu explicaria isso a partir da natureza do próprio Satanás e dos seus anjos, que são destruidores e assassinos e não conseguem resistir a esse impulso de matar, por mais absurdo que isso pareça no plano geral, e também a soberania de Deus, que está por trás de todas essas ações e determinou que essas coisas fossem acontecer. Isso aqui não tem jeito, isso vai acontecer. Eles terão que fazer isso até porque o Senhor estabeleceu isso em sua palavra. Então essa seria a minha explicação para essa questão que você levantou agora. Vamos lá, vamos às opiniões dos telespectadores. O Joseimar publicou assim: tanto Abaddon no hebraico como Apolion no grego, o nome quer dizer destruidor. Logo, esse nome se remete àquele que veio para matar, roubar e destruir, ou seja, o diabo. Agnaldo Rocha de Assis: como no princípio do verso afirma que era o rei do abismo, refere-se a Satanás, ou como os fariseus diziam, também Beuzebu, principal dos demônios. Beuzebu era Satanás? No contexto da comunidade de Qumran e no período interbíblico e neotestamentário, sim. Beuzebu, eu entendo que é outra palavra que é um hebraísmo, é um hebraísmo, embora escrita em grego, é derivada de Baal-Zevuv. Baal-Zevuv é um nome jocoso no judaísmo rabínico,
que quer dizer Senhor dos estrumes ou Senhor das moscas. É um tratamento pejorativo dado aos demônios ou a Satanás numa perspectiva judaica. Ele é visto como uma divindade de Ecrom, uma cidade filisteia no texto de Reis, mas com o passar dos séculos, ele é identificado Baal-Zevuv e Beuzebu, que é de forma helenista aquilo que envolve o texto hebraico, com o mesmo indivíduo como o príncipe das trevas. Fora outros termos também, né? Então, porque assim, vocês mesmos mencionaram que existe uma hierarquia de demônios e tal, Sim. mas falou em rei, falou em príncipe, é sempre o diabo, não tem outros. Então, aí que entra aquilo que nós comentamos, por isso que não dá para saber exatamente se é ele. Satanás, ele é chamado príncipe das potestades do ar, príncipe, em vários outros contextos, em João, em Efésios 2:2, ele é o príncipe deste mundo em João. Então, ele tem um reinado, ele tem um domínio inequívoco, mas reinado e domínio este que lhe é permitido soberanamente por Deus. Ele não tem autonomia de si mesmo e por si mesmo para fazer o que quer. Ele faz aquilo que Deus soberanamente lhe permite e que irá, de alguma forma, cumprir os seus propósitos mais adiante. Isso aí é, sem dúvida alguma, eu tenho essa perspectiva. Mas essa é a questão em geral, Heber. Bom, vamos lá. O Ricardo Andrade, Abaddon e Apolion significa destruição, ou um abismo sem fim. Isso aí eu precisava que você explicasse também. Como assim, abismo sem fim? E que história é essa de abismo primordial que você mencionou no bloco anterior? Bom, vamos lá, mas eu só comentei a questão semântica. Abissos, em grego, tem como equivalente terrom em hebraico, que de acordo com o contexto, pode se referir a um caos primevo, a um oceano primevo, ou pode ter uma conotação apocalíptica, um lugar de juízo vindouro e eterno. Então, de acordo com o contexto, né? E aí eu mencionei que em textos demonológicos, Testamento de Salomão, 1 Enoque, vários outros, né? 1 Enoque eu acabei não citando, mas você tem uma referência jamais voltada para esse aspecto demonológico, né? Então, essa é a ideia. Com relação às outras citações dos nossos queridos telespectadores, também já tivemos debatendo aqui sobre João 10, se aquele que veio para matar, roubar e destruir é o diabo, né? Eu particularmente entendo que não. Entendo que é uma referência aos líderes, especialmente fariseus de Israel, porque João 10, ele vem logo seguido de João 9, obviamente, né? E ali naquele contexto de João 9, nós vemos grupos de fariseus criticando o ex-cego por seguir a Jesus. Então, há uma referência clara ali, não entendo eu, e claro, respeitosamente a opinião do meu irmão, é uma referência clara aos líderes, aos maus líderes, aos péssimos líderes dos judeus, especialmente fariseus no contexto judaico do primeiro século, e não a figura do diabo. Embora o diabo mate, roube e destrua, não é ele o personagem por trás de João 10:10. Essa é a questão geral que eu diria, né? Tá bom. Para falar que ele é assassino, não precisa recorrer a esse texto. Perfeito. Tem a afirmação clara de que ele é assassino. Ele é homicida Ele é desde o homicida, princípio. O texto fala que ele é homicida. homicida desde o princípio. Perfeito. Agora, a referência que o pastor Carlos Vailate fez ao abismo primevo é o texto de Gênesis 1:2. Exato. Não é isso? Correto. Foi o que eu entendi quando você falou. Falei, né? é uma das formas, é a palavra terrom, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Perfeito, é isso aí. Que apresenta uma figura, um cenário caótico. Exatamente. Um cenário caótico Correto. e tenebroso. Então, essa figura aqui gera Perfeito. essa percepção de terror, de pavor, de medo, de desordem, de caos. É que o abismo ele terá várias conotações de acordo com o contexto. Quando ligado a demônios, evidentemente ele aponta para um lugar de tormento eterno e tudo, de juízo. Quando ligado a um contexto criacionista ou criativo, como é Gênesis 1, envolve esse contexto, Deus está criando o mundo e naquele momento em que ele cria, como as coisas ainda não foram colocadas todas no seu devido lugar, há esse abismo, aquela situação de torro-vavorro, sem forma e vazia, sem forma e deserta, a situação é caótica, Deus está criando as coisas. Não é caótica necessariamente devido à queda de um ser angelical entre Gênesis 1 e 2, teoria do hiato, da lacuna, do caos e tudo, mas é deserta e caótica porque Deus
está dando forma primevamente aos elementos na criação, por esse motivo. Ou seja, é o contexto que define. Perfeitamente, correto. Como sempre. Correto, como sempre, isso aí. Vamos ver o que os crentes falaram para o Zeca. Vamos lá. E Apolion, esses dois nomes aparecem lá em Apocalipse 9:11. Na sua opinião, eles são referências ao próprio Satanás ou são nomes de outros demônios? Não saberia dizer. Bom, até essa passagem aí eu não cheguei a ver certinho, entendeu? Mas eu creio que está na Bíblia. A Bíblia fala do reino do mal também, entendeu? Como a serpente, entendeu? Eu não sei dizer se esses são do demônio, entendeu? Mas eu creio que dependendo de quem foi que falou, foi o profeta, entendeu? Eu creio que não foi, não é do mal, não é do demônio. Eu vou ficar sem te responder. Isso aí eu não sei, não. Satanás. São nomes de outros demônios, né? Pode dizer assim. Olha, eu acredito, eu não me recordo muito, mas eu acredito que seja um dos seus, vamos dizer assim, um dos demônios, né? Não sei se é o Lúcifer exatamente, seja o próprio. Olha, essa eu vou ficar devendo. Por quê? Porque eu não estudei Apocalipse profundamente, não estudo, desconheço e confesso a vocês que tenho um pouco de dificuldade de entender. Poxa, Foi honesto. Como todos Foi nós. honesto, foi bem honesto. Como todos nós. Todas as respostas foram, assim, né, ninguém realmente cravou, né? O único que cravou falou assim, não, é Satanás e outro demônio. Né? Então, as duas coisas. Enfim. É verdade. Agora, pastor Granconato, o senhor crê no arrebatamento, então a igreja vai estar livre disso. Sim. Mas eu queria que o senhor explicasse para nós, porque existem muitas ideias de arrebatamento e muitas ideias populares e tal. Sim. E existe, principalmente no meio pentecostal, a imagem de que se você não tiver com a sua fidelidade em dia, no dia do arrebatamento, você vai ficar para a grande tribulação. É assim mesmo? Arrebatamento parcial, né? Não, não concordo com isso, não. Porque a nossa salvação, ela não está baseada na nossa fidelidade, mas na fidelidade de Deus. O Senhor é quem nos sustenta, nos mantém de pé. É pela sua força que nós nos mantemos de pé. Ele é quem começou a boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo. Então, não existe essa possibilidade de Deus buscar a sua igreja e levar somente um pedacinho dela, e depois falar, olha, eu venho buscar o resto depois, vocês vão amargar um pouquinho aí, antes de eu salvar vocês. Essa hipótese do arrebatamento parcial, né, como ela é chamada, eu não acredito nela. Eu creio que a igreja é um corpo unificado, é a noiva de Cristo. Os crentes, eles desfrutam da posição de santos e herdeiros, e essa posição de santos, especificamente a posição de santos, não tem necessariamente uma conotação ética ou de perfeição moral. O sentido de santos são pessoas que foram separadas ali por Deus para o seu serviço, para o seu uso, de modo que até mesmo os crentes de Corinto, no auge dos seus desvios, são chamados de santos e santificados em Cristo Jesus. Então, é dessa perspectiva que o Senhor nos vê e é assim que Ele age com sua igreja. Então, se o crente peca contra Deus, o Senhor vai discipliná-lo, como diz Hebreus, vai discipliná-lo como filho, vai trazer-lhe punição, talvez essa punição envolva até uma punição extremamente severa como a morte. Deus pode tirar a vida de um crente, se ele assim julgar necessário para a sua glória, para a correção da igreja, para incutir temor na igreja. Ele fez isso, vemos isso no livro de Atos, no capítulo 5, vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 5, a expectativa da disciplina bíblica redundando na destruição da carne. 11 também. Oi? Não poucos que dormem. 1 Coríntios 11 também fala disso, a igreja de Corinto, muitos ali doentes, outros mortos, mas é assim que Deus lida com a sua igreja, é assim que Ele disciplina a sua igreja.
Agora, no que diz respeito à salvação em si, a dádiva da herança celeste, da herança do novo céu e nova terra, porque a nossa herança não é meramente celeste, a nossa herança é uma herança no novo céu e na nova terra. Nós não vamos somente ser almas do céu, nós teremos um corpo ressurreto numa nova terra. Então, tudo isso, essas coisas todas, são dádivas de Deus aos crentes em virtude da posição que eles têm em Cristo e não necessariamente da sua conduta ética, ainda que a fé que salva seja uma fé que transforma também e muda a conduta. Mas essa possibilidade dos santos, no aspecto posicional, ficarem aqui porque cometeram alguma falha na hora do arrebatamento e ficaram por aqui, essa hipótese não existe na minha teologia, eu não vejo isso na Bíblia. Tá bom. O senhor concorda? Em partes eu concordo. Não é, obviamente, o Gran Conato fala a partir de uma perspectiva calvinista, eu falo de uma perspectiva oposta, arminiana, mas eu entendo o seguinte, não são pecados isolados que me afastarão de Deus. Eu creio que um indivíduo crente, verdadeiramente crente, pode sim perder a salvação, mas não é como caricaturas são feitas, né? E aí, quantas vezes você ganhou ou perdeu a salvação hoje, que era uma perspectiva mais de Wesley e não de Armínio. Wesley, num dos seus sermões, e a meu ver, ele se expressou terminologicamente errado, embora seja um homem de Deus, indubitavelmente, mas ele vai dizer num dos seus sermões, você pode me perguntar retoricamente, quantas vezes pessoas apostataram da fé, perderam a fé e ganharam de novo, e se eu conheço pessoas, ele dirá, eu conheço centenas e milhares delas. Eu acho que isso envolve a ideia de um desvio, ou de um problema pontual na vida cristã, e não apostasia. Apostasia envolve um abandono sistêmico, deliberado, da fé outrora abraçada em Cristo, em Deus e na sua palavra. Eu creio que isso é possível. Concordo com o Gran Conato, o pastor Gran Conato, quanto à ideia de que a salvação é um dom de Deus, mas não é um dom que é colocado irresistivelmente, é um dom que, quanto presente, deve ser recebido. Esse é o debate. Deve ser recebido. Mas você perguntou para mim, estou Não, só perguntei se você acha que os crentes que não tiverem fiéis vão ficar na tribulação. Bom, eu já digo, mesmo sendo fiéis, passarão por parte dela ou toda. Isso eu já citei. É verdade. Isso eu citei. A minha perspectiva é distinta. Eu sou pós. Eu sou pós, então vai. Que nem eu. Tá bom. A gente aí, ou seja, na visão do professor, vai lá, a tribulação poderia começar hoje? Não, porque eu não creio numa... eu creio que ela só ocorrerá após a manifestação do anticristo, conforme 2 Tessalonicenses. Se ele se manifestar essa semana... Se ele manifestar a partir daí em qualquer momento. Um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, a partir daí você já tem uma maneira. Bom, infelizmente nós não temos tempo. Que pena. Explodimos o bloco. Quem quiser conversar com os debatedores, o contato está publicado no programa facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? Outros demônios ganhou. Olha só. Uma margem razoável, né? 20%. Tá ótimo. A gente se vê no próximo Vejam Só.